Olá, meus amigos, que grande prazer estarmos juntos de novo. Eu sou o pastor Walter e este é o Colisor, o seu canal. O assunto deste vídeo é muito interessante, é palpitante, interessa a todos os cristãos. Eu vou falar de fé. E o título da matéria é A Fé de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 11, versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste se secou desde as raízes. Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Ok? Então, nós vamos falar de fé. Porque para mim, já 46 anos como cristão, como praticante da fé cristã, como leitor, como estudioso das Escrituras, a fé para mim sempre foi um assunto muito incompreensível, mesmo as Escrituras dizendo que a fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Esta é a definição de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas mesmo as Escrituras dizendo isso, muitas vezes eu fiquei sem entender a fé. Porque eu fui convertido, eu fui alcançado por Jesus no finalzinho do avivamento, né, da Rua Azusa. Mas não lá na América, aqui no Brasil, porque o avivamento da Rua Azusa provocou uma revolução e a abertura de algumas igrejas, uma das quais é a Igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu comecei minha carreira como pastor. E quando eu realmente converti numa vigília da Assembleia de Deus. Mas quando eu comecei meu ministério, eu lidei com um jovem pastor de 22 anos, um homem poderoso em Deus, poderoso em palavras, um verdadeiro artista da pregação. E milagres eram coisas corriqueiras, então eu nasci como obreiro neste clima de muitas manifestações de Deus. E depois de uns 4 meses andando junto com esse pastor, ele precisou se ausentar da minha cidade, da cidade onde eu vivo, e voltou para São Paulo. Ele era natural de São Paulo, e ele voltou para lá, e eu então fiquei como cristão, como crente. Eu ajudava aquele pastor tocando violão para ele. Ele fazia missões, né? E alugavam uns salões enormes, não tinha banco, todo mundo em pé, muita gente, um movimento muito grande. E eu fazia o sonzinho dele, acompanhava, cantava as músicas com o povo. Ele foi embora, então eu fiquei sozinho, frequentando a igreja. Foi quando o Senhor me chamou. Foi um chamado muito forte. Mais para frente eu quero gravar uns vídeos contando meu chamado, como foi, e as aventuras que eu tenho vivido como pastor, vivendo coisas sobrenaturais, grandes manifestações de Deus pela fé. Então, por muitos anos eu fiquei sem entender a fé. Porque às vezes eu orava por uma pessoa sem pretensão nenhuma, orava por orar, porque estava fazendo o trabalho de Deus, a pessoa precisava de uma oração, e as coisas aconteciam. E muitas vezes eu orava muito motivado e não acontecia absolutamente nada. Então eu confesso que por muitos anos, mesmo depois de pastor, eu não entendi a natureza da fé, como ela funcionava. Eu escolhi esse texto de Mateus exatamente porque há uma grande lição, não é, sobre fé neste texto. E quero compartilhar com vocês as descobertas que eu fiz sobre a natureza da fé. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que a fé não tem nada a ver com emoção. Eu estou sentindo fé. Não, ninguém sente fé. Quando você está tendo uma experiência com a fé, é como se a fé se apossasse de você. Que você fosse consumido por uma convicção que se apoderou do teu espírito. Então é assim que é a fé. A fé não tem nada a ver com emoção. É por isso que muitas vezes eu orava sem sentir nada
e aconteciam milagres extraordinários. E outras vezes eu pensava estar sentindo fé e não acontecia absolutamente nada. Muito bom. Eu gostaria de falar também que a fé, geralmente, ela se manifesta pela indignação, pela inconformação da pessoa, que não aceita uma determinada situação e se zanga com ela e age em fé, e Deus simplesmente assina embaixo e as coisas grandes acontecem. Eu queria lembrar a você sobre que a fé é viajar ao futuro e ver as coisas que você espera como se elas já existissem. É aquilo que está escrito em Romanos capítulo 4, a parte B do versículo 17. Né? Muito bem. José, próximo da morte, ele fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. O José, ele tinha convicção absoluta de que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão e levaria Israel de volta para a terra que ele prometeu dar aos pais. E ele disse, olha, certamente Deus vos visitará e vocês vão sair do Egito. E quando vocês chegarem na terra que Deus prometeu aos nossos pais, enterrem lá os meus ossos. E foi assim que aconteceu. Eu, quando vi isso pela primeira vez, fiquei impressionado. Como pode um homem ter tamanha convicção, né, e a ponto de dar instruções para depois da sua morte? Então José, ele visitou o futuro, ele viu o futuro, ele contemplou com seus olhos a saída dos seus irmãos do Egito. Então isto é uma manifestação de fé, porque a fé é se antecipar e ir ao futuro e ver com os próprios olhos do Espírito aquilo que se deseja alcançar. Muito bem. Vamos examinar o texto de Marcos capítulo 11. Eu quero ler do versículo 12 ao 14 e do versículo 20 ao 24 e descobrir o tipo de fé que nos faz alcançar o impossível. Primeiro, que eu gostaria de falar sobre o episódio da figueira. Porque vocês sabem, né, vocês conhecem as Escrituras, e se você não conhece, então é uma oportunidade de ouro para conhecer, para abrir Marcos capítulo 11 e ver essa história tremenda de fé. Primeiro, o episódio com a figueira foi um episódio que veio a calhar para que Jesus ensinasse aos seus discípulos, a nós, seus discípulos, um princípio importante da fé. O texto de Marcos 11, 14, diz, e aliás, Marcos 11, 14 e 11, 24. Você compara, porque estes dois textos dizem que há duas maneiras principais para se alcançar o impossível. Duas maneiras. Uma é pela oração, com ações de graças, pela súplica, porque Deus é um Deus que responde a orações, né? E a outra é pelo decreto, é pela ordem direta, é quando você usa a palavra para determinar que alguma coisa aconteça como você deseja. Então, são duas maneiras principais. No verso 14, Jesus fala à figueira. E no 24, ele fala que a petição alcança o resultado esperado. Então, duas maneiras bem conhecidas do povo de Deus de se alcançar o impossível. É pela oração com súplicas e ações de graças. Quando você ora, Deus pede, você tem certeza que Deus vai atender e você começa a agradecer e as coisas acontecem. Ou então, é quando você está diante de uma situação que você tem que tomar uma atitude e você determina, você dá uma ordem, uma palavra de comando e as coisas simplesmente acontecem. A ordem direta é para situações extremas, como eu acabei de falar. E a petição é para situações do cotidiano, das necessidades que aparecem, dos problemas que aparecem. E graças a Deus, porque o Senhor é um Deus que sempre responde à oração. Vamos ler Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte,
Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O Senhor está dizendo que se você falar a situação em curso e você não duvidar no seu coração, então aquilo que você falou vai acontecer. Eu gostaria de dizer para vocês que nestes 42 anos de ministério, eu pude comprovar isso em centenas de vezes. Centenas de vezes. Que realmente, quando há uma situação extrema e você dá uma ordem de comando confiando no Senhor, não duvida, né? Há uma concordância entre aquilo que você tem no coração e aquilo que sai da sua boca. É por isso que Jesus Cristo disse que nós devemos falar sim, sim ou não, não. Porque o milagre não acontece se meu coração diz sim e minha boca não concorda, fala não. Ou minha boca fala sim e meu coração discorda e diz não. Então o milagre não acontece quando não há esta concordância entre aquilo que está no coração e aquilo que sai da sua boca. É por isso que quando você crê e decreta, há uma concordância. Aquilo que está escrito em Romanos, no capítulo 10. A palavra está no coração, está na tua boca. Se confessarmos a Jesus como Senhor, como é que você confessa que Jesus é o Senhor? É dizendo para o monte, sai daí e te planta no mar. Ok? Muito bem. Eu gostaria de aproveitar e contar um testemunho. Este é o momento de contar alguma coisa das muitas coisas que eu presenciei como pastor e como servo do Senhor. Muito bem. A paternidade conquistada pela oração e súplicas. Este é o primeiro testemunho. Quando eu me casei com a pastora Elisete, pastora Liz, ela era jovem, tinha 20 anos, não éramos pastores, éramos só crentes que amavam Jesus. E quando nós casamos, os planos eram para termos muitos filhos. Eu queria começar com 2 meninas, gêmeas. Mas o tempo foi passando, e nada. 3 anos depois de casado, eu disse, tem alguma coisa errada. Aí vamos fazer uns exames, e eu não tinha problema algum, mas ela foi constatado que ela tinha trompas impermeáveis. E ela perguntou para o médico, doutor, tem tratamento? Ele disse, não. Tem operação, pode se operar, mas não se garante o resultado. Eu não garanto o resultado. Vá para casa, converse com seu esposo e depois venha e me diga o que é que você pretende fazer. Então nós começamos a orar. Orar, clamar ao Senhor, agradecer. Eu trabalhando, né, eu acabei esquecendo, mas minha esposa continuou orando. Uma coisa que eu percebi era sempre que eu chegava em casa, ela estava bordando roupinha de menino e nem estava grávida. Deus é fiel. Eu vou contar o resto dessa história no próximo vídeo. Eu sou o pastor Walter e este canal é o Colisor, o seu canal. Se você está gostando do assunto, dê o seu like, se inscreva, não é, no sininho e compartilhe com muitas pessoas, porque essa é uma história, esta é uma palavra muito interessante. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.